Olá a todos, vamos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações e hoje continuaremos a nossa discussão acerca das relações entre as pessoas e os grupos sociais, e aí entendendo as organizações como um grupo, ou um conjunto de grupos e subgrupos, sejam eles formais ou informais. Partimos a nossa apresentação de hoje a partir da noção de que os seres humanos, à medida em que eles são socializados, eles procuram ingressar em grupos, sejam para alcançar os seus objetivos pessoais, ou seja, para alcançar metas intermediárias que levarão ao alcance desses objetivos. No entanto, para ingressar nesses grupos, as pessoas precisam ser admitidas pelos membros já anteriores, já definidos desse grupo. Para isso, elas precisam atender certos critérios relacionados à ideologia, ou seja, às normas, crenças, valores, enfim, outras características que garantem a coesão desse grupo. E assim, o nosso ponto-chave de hoje é entender como esse processo se desenvolve, sobretudo nas organizações empresariais, e como vocês, enquanto futuros administradores, podem gerenciar esse fenômeno. Então vamos lá. Bem, as pessoas costumam se identificar com certos grupos, tais como escolas, organizações esportivas, organizações religiosas, enfim. Seja porque esse grupo provê reconhecimento social, ele provê status, ou seja porque esse grupo auxiliará a pessoa a alcançar metas e objetivos. Sendo assim, esses indivíduos eles procuram ingressar nos grupos de modo que esse grupo pode tanto satisfazer as suas expectativas com relação a ele, quanto frustrar esse indivíduo, de modo que ele decida por se distanciar daquela coletividade. Mas de modo específico, esse fenômeno da identificação que nós estamos tratando aqui, ele está relacionado no reconhecimento e na adoção por parte de uma pessoa quanto às características dos membros de um grupo que ela se identifica. Ou seja, essa pessoa passa a comportar-se da forma como ela supõe que os membros daquele grupo se comportam. Por exemplo, o caso de adolescentes que se identificam com membros de um grupo que, por exemplo, gostam de ir a shows de música sertaneja e passam, a partir dessa identificação, a se vestir, a consumir, a fazer gestos, a usar um vocabulário próximo desse grupo que ela se identifica, buscando adequar o seu comportamento ao comportamento coletivo daquele espaço. Da mesma forma, essa identificação ela pode se dar no contexto de uma organização, na qual essa pessoa procura se inserir e assim busca se comportar da maneira que ela acha que seria adequada para ser aceita naquele grupo. Novamente, esse tipo de comportamento é muito comum quando nós observamos processos de trainee ou outros tipos de atividades nas empresas, onde é claro o interesse da pessoa em fazer parte daquele grupo. Mas, enfim, em termos sociológicos, esse processo de identificação ele é marcado por uma interiorização, uma tentativa de absorção da subcultura daquele grupo que está interessando a pessoa, e isso a partir da aculturação, que é um processo que nós discutimos na aula anterior. Mas, bom, no entanto, cabe ressaltar que esses grupos de referência, que aqui nós estamos nos referindo como as organizações, os grupos esportivos, políticos, enfim, eles podem ser tanto positivos, ou melhor, a identificação por esses grupos pode ser tanto positiva, e aí, nesse caso, referindo-se àqueles grupos em que o indivíduo ele se identifica e ele adota características de modo a querer fazer parte daquele grupo. O comportamento daquelas pessoas passam a ser um modelo para ela. No entanto, esses grupos também podem ser negativos. A identificação pode ser negativa no caso de grupos em que a pessoa se identifica de forma contrária, ou seja, o comportamento daquelas pessoas é algo que ela
não quer seguir e, para isso, ela se distancia. Esse tipo de grupo de referência negativo, ele é muito comum na nossa sociedade, já que ela é plural e, enfim, há uma série de contradições, divergências de opiniões e dentro das organizações isso também acontece nos casos de resistência ou de contracultura. E também nessa discussão vale destacar que as pessoas elas se identificam não apenas por grupos formados por pessoas, mas por categorias de referência que se referem a conceitos abstratos de uma coletividade. Por exemplo, uma profissão é uma categoria de referência e as pessoas podem se identificar por uma profissão, tal como a profissão do administrador ou do advogado, médico, enfim. Mas da mesma forma, essa categoria de referência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E adiante, já que nós entendemos o conceito de identificação por grupos ou categorias, vamos agora discutir como é a dinâmica social relacionada aos agrupamentos, ou seja, como é o processo de entrada, permanência ou saída de uma pessoa desses grupos, e aí trazendo de modo específico as organizações. Primeiramente, um indivíduo ele desperta alguma motivação para ingressar em um grupo, sendo essa motivação relacionada à busca por atender objetivos e metas, sejam elas intermediárias a esses objetivos, como nós já abordamos nessa aula. Então, após reconhecer suas motivações, as pessoas procuram por grupos nos quais ela identifica como próximos ou, no caso negativo, como distantes às suas metas individuais, e assim elas relacionam as suas capacidades próprias para desempenhar certas tarefas nesses grupos e a partir dessa troca elas são admitidas nesses espaços, elas conseguem adentrá-los. Da mesma forma, os membros de um grupo podem procurar essa pessoa e a mesma faz uma comparação relacionada às suas motivações e ao ingresso no grupo. Mas enfim, nós podemos entender esse processo como a busca de um indivíduo pelos caminhos que a levarão a alcançar os seus objetivos, ainda que esses caminhos sejam tortuosos e dependam de toda uma conjuntura contextual que a pessoa se encontra, claro, como nós já ressaltamos aqui várias vezes. E assim, após uma pessoa se interessar em ingressar em um grupo, essa coletividade, esse grupo, trata de aplicar um processo de seleção desse indivíduo baseado nas características que eles esperam de um novo membro. Essa seleção pode ser tanto uma seleção formal, no caso principalmente de grupos formais, quanto uma seleção informal, no caso de grupos informais. Essa etapa ela é fundamental no contexto das empresas para evitar que as pessoas com capacidades e características comportamentais muito distantes daquelas que compõem a ideologia da organização sejam selecionadas, enfim, que essas possam apresentar maior resistência e maior conflito nesses processos de doutrinação e aculturação, como nós já tratamos. Adiante, após selecionada, essa pessoa passa então por um período de estágio probatório. Esse estágio probatório ele é constituído inclusive formalmente nas empresas, onde independente de ser um grupo formal ou não, as características e os comportamentos desse novo membro elas vão ser observadas pelos membros antigos, bem como essa própria pessoa vai também observar as características e comportamentos das pessoas que fazem parte daquele grupo e assim promover uma reflexão relacionada às suas motivações dentro daquele espaço. É durante esse estágio que a ideologia do grupo ela é incutida nas pessoas de forma mais incisiva, E para que essa pessoa se conforme ou resista e aí procure um outro grupo para se inserir. E no caso das empresas, essa resistência representa numa desistência do contrato, um pedido de demissão, enfim. Também é nesse período probatório que os membros do grupo eles reconhecem o valor da pessoa
dentro desse novo entrante, dentro daquela coletividade, e assim eles definem pagamentos pelas contribuições que essa pessoa venha a prestar naquele grupo. Isso tanto grupos formais quanto grupos informais. No caso de grupos formais, esse pagamento vem muitas vezes em forma de salário, enfim, é um benefício financeiro. No entanto, se a pessoa em questão ela não reconhece os comportamentos que são tidos como adequados pelo grupo e da mesma forma o grupo não reconhece nessa pessoa vantagens e habilidades que podem ser utilizadas para alcançar as metas coletivas, esse indivíduo ele passa a ser mais pressionado e essa pressão pode vir a levá-lo a sair desse grupo, né? E aqui cabe destacar que o indivíduo nessas situações ele faz uma reflexão, né, na qual ele compara os ganhos recebidos por meio desses pagamentos, seja o salário, seja reconhecimento, status, com os esforços que ele deve despender para adequar o seu comportamento, né? E assim, se o mesmo julgar que não vale a pena continuar nessa situação, e caso existam oportunidades que são mais favoráveis, é óbvio, essa pessoa vai acabar por desistir de se inserir nesse grupo, né? Por outro lado, caso a pessoa não reconheça outras oportunidades para se desviar da pressão social e dos processos de conformismo desse grupo no qual ela se inseriu, ou se esse grupo em questão ele representar uma grande importância para a pessoa, para os objetivos dela em sua vida, a pessoa vai decidir por fazer alguns ajustes no seu comportamento e assim se submeter àquela pressão, ao processo de conformismo, né? E enfim, uma vez terminado esse período probatório e a pessoa tenha se conformado às normas, às crenças, os valores que formam a ideologia desse grupo ou dessa organização, a pessoa é então admitida plenamente nessa coletividade. Enfim, se vocês pararem para pensar nesse processo, verão que possivelmente vocês já passaram ou passam por situações muito semelhantes nas organizações em que trabalham ou já trabalharam, não é mesmo? Esse tipo de comportamento, esse tipo de fenômeno é fantástico para observar como o conhecimento em sociologia ele nos provê uma explicação sistematizada sobre processos que são cotidianos nas empresas em que nós estamos inseridos. E bom, agora que nós entendemos o processo e a complexidade envolvida na admissão e permanência de uma pessoa nos grupos e nas organizações, nós podemos nos questionar então o porquê dessas relações serem tão importantes para o nosso trabalho enquanto administradores. E para entender tal questão, nós recapitulamos que a ideologia de um grupo social é o que garante a coesão nas atividades desempenhadas pelas pessoas que formam esse grupo. E assim nós podemos afirmar que o processo de admissão ele tem como finalidade agregar pessoas que venham a manter e reforçar essa coesão, ou em alguns casos, como em empresas recém-criadas, que essas pessoas venham a construir um grupo com maior coesão social. Contudo, para além disso, o administrador pode e deve criar mecanismos que facilitem a coesão nos grupos, e isso vai além da simples seleção de pessoas que nós já mostramos aqui. Primeiramente, nós devemos entender que a coesão torna as pessoas mais unidas e essa união é bastante favorável para que uma organização alcance metas coletivas. Nessa direção, o gerenciamento das metas coletivas é uma grande ferramenta para se construir grupos mais coesos. E essa coesão, a partir da relação entre metas, acontece na medida em que essas metas sejam importantes para os membros do grupo e que essas metas tenham uma interdependência no que se refere às suas funções e ao modo como elas serão alcançadas. Assim, considerando que você, administrador, tem plenas condições de gerenciar as metas coletivas e das organizações em que atuam,
e nós já discutimos aqui meios para se gerenciar metas, fica claro para entender o papel da gestão na formação de grupos sociais mais coesos. E um dos aspectos fundamentais para se gerenciar grupos, como vocês já devem ter relacionado, é a cultura organizacional e as suas variáveis. Ou seja, ao se gerenciar a forma com que as operações e os processos se desenvolvem em conjunto com os preceitos da organização e a natureza das relações entre as pessoas na dimensão emocional, é possível construir metas que sejam importantes e interdependentes para esses grupos. Contudo, é necessário que exista um controle nesse incentivo à coesão das coletividades, das organizações. Como nós já discutimos no nosso curso, nesses grupos onde há uma grande coesão e uma grande familiaridade entre os membros, é possível que surjam comportamentos etnocêntricos, ou seja, esses grupos começam a achar que eles são mais importantes e são superiores a todos os outros, de modo que isso pode levar a sérios conflitos internos nas organizações ou externos, provocando inclusive perdas na eficiência e na cooperação entre grupos e entre outras organizações num contexto mais societal. E finalmente nós encerramos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós vamos continuar em outra oportunidade trazendo mais dessas contribuições do pensamento sociológico à administração e na próxima aula, de modo específico, continuaremos nesse debate em relação a grupos sociais. Muito obrigado a todos, até a próxima.